Olá, este é o primeiro Rádio Ciência da primavera e por isso falamos de pólenes. A mais recente investigação revela que a exposição a estes minúsculos grãos produzidos pelas flores potencia as infecções por Covid-19. A professora Célia Antunes, do Departamento de Ciências Médicas e da Saúde da Universidade de Évora, é a nossa convidada. Bem-vinda, professora. Porquê é que isto acontece? Bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Ora bem, porquê é que isto acontece? Isto acontece porque o pólen de facto é uma partícula derivada das plantas, é uma partícula biológica, portanto carrega um conjunto de compostos de naturezas diferentes de fonte biológica e interage com as nossas vias respiratórias e com o sistema imunitário, de tal forma que facilita a infecção por vírus. E, de facto, o nosso estudo o que revelou foi que havia uma correlação ou uma associação positiva entre a presença de pólen na atmosfera e a taxa de infecção por coronavírus. Há motivos para preocupação agora que chegamos à primavera? Há motivos para preocupação havendo vírus no ar. Aqui, se calhar, vale a pena dizer que não está até agora esclarecida se existe ou não uma associação direta entre pólen e o coronavírus. Aparentemente, os dados que existem, que ainda são poucos e preliminares, apontam para que não é esse o caso. Portanto, na primavera, desde que não haja vírus presente ou que a taxa de coronavírus no ambiente seja baixa, e felizmente esta presença tem vindo a diminuir, então a preocupação é menor. Porém, não esquecer que o pólen também causa alergia, para além de causar esta facilidade de infecção, e portanto os alérgicos na primavera estão sempre sob maior risco. Com a utilização mais generalizada da máscara, se calhar conseguem-se proteger um bocadinho melhor. Tem alguma informação sobre a utilização de máscaras e a proteção dos pólenes ou não? É algo que se conheça? De facto, é algo para o qual os estudos também apontam. Portanto, a utilização da máscara, esta primavera, vai não só proteger-nos contra a infecção viral, como também contra a invasão, a inalação do pólen e, portanto, se houver menos pólen a chegar às nossas vias respiratórias, então os processos inflamatórios ficam diminuídos e, portanto, para a população em geral, deve, neste momento, acatar as sugestões e as recomendações governamentais, que são da utilização de máscara para se protegerem e proteger os outros da infecção viral. Terão, pela utilização da máscara, também proteção contra a exposição a pólen, diminuindo essa exposição e, portanto, melhorando a sua saúde. Mas voltando ao estudo inicial, como é que se chegou a este resultado de perceber que há a tal correlação positiva, robusta e significativa entre os pólenes e as infecções por vírus, neste caso pelo SARS-CoV-2? Como é que foi feita esta investigação, professora? Nós, no início, do ponto de vista do conhecimento anterior, aquilo que nos começámos a perceber é que no hemisfério norte as infecções virais estavam a aumentar num período em que também é habitual haver aumento de pólen na atmosfera. E, portanto, surgiu-nos daí a dúvida se havia ou não alguma correlação com a presença do pólen, dado que nessa fase, no hemisfério sul, praticamente não havia quase infecções. E, portanto, a ideia surgiu daqui e desta ideia depois foi preciso pôr o processo em marcha. A equipa foi liderada por uma equipa alemã e envolveu aerobiologistas de todo o mundo. Portanto, foram contactados as pessoas que estão encarregues de fazer a monitorização de pólen. Eu posso avançar que na maior parte dos casos esta monitorização é feita por cientistas, portanto não tem apoio direto governamental na maior parte dos sítios, portanto, salvo raras exceções, estas redes são redes ou privadas ou então associadas a instituições académicas e que funcionam à custa dos investigadores e dos bolseiros. Portanto, foi contactado um número grande, de facto, de investigadores que aceitaram associar-se ao estudo e, portanto, enviar os seus dados de monitorização clínica para esta equipa líder na Alemanha.
que a seguir, de facto, seccionou todos os dados e fez o estudo analítico em colaboração com o resto da equipa de investigadores. Portanto, nós formos ver, a equipa de facto é de vários países e houve aqui a participação de inúmeros investigadores de vários países. Relativamente aos dados de saúde, esses foram recolhidos das plataformas nacionais que registram os dados relativos ao Covid em todos os países em que esses dados já estavam disponíveis. A partir daí, feita uma amostra e perceber que relação é que existe. E que relação é que existe, sim. Não foram a amostra era muito, muito grande, porque de facto envolveu todos aqueles 31 países diferentes dos vários continentes para os quais foram recolhidos dados e feito todo o estudo. Professora Célia Antunes, aqui em Évora dirige a estação que analisa todos estes pólenes que temos e que nesta altura da primavera se fazem sentir ainda mais, e tudo isto está acessível também num site, não é verdade? Sim, também. Nós aqui também fazemos monitorização. Aliás, em Portugal existem diversas estações ao longo do país que fazem a monitorização clínica. No nosso caso, nós somos uma instituição académica e trabalhamos em colaboração com mais outras instituições académicas. No fundo, as nossas estações de observação estão incluídas no Instituto de Ciências da Terra e agrega 3 universidades: a Universidade do Minho, a Universidade de Évora e a Universidade do Porto. Adicionalmente, temos ainda a colaboração com o Instituto Politécnico da Guarda e com o IPMA, em Lisboa, onde também temos estações de monitorização. Todos estes dados para 4 regiões do país, portanto, Lisboa, aqui o Alentejo, que é monitorizado aqui em Évora, a Guarda, que no fundo representa a monitorização na Beira Interior, e o Porto, estes dados estão disponíveis de forma livre para poder ser consultado pela população em geral, numa plataforma que se chama Pollen Alert. Portanto, se nós introduzirmos no Google, passo aqui a componente de marketing, não é? Portanto, mas se introduzirmos Pollen Alert num sistema de busca, vai-nos aparecer aqui o Pollen Alert associado à Universidade de Évora, que de facto tem esta página pública onde estão disponíveis os dados clínicos para estas 4 cidades. A consulta é gratuita. Para além disso, tem também informação mais genérica para quem quiser saber um bocadinho mais sobre o que é o pólen, quando é que ele é libertado e em que é que ele consiste, quando é que desaparece. Parece-me que a consulta desta plataforma é muito útil para os alérgicos, na medida em que podem averiguar quais é que são os períodos do ano em que devem proteger-se melhor. E agora, nesta situação de Covid, adicionalmente, também para a população em geral, vir aqui consultar o calendário clínico e perceber quando é que devem reforçar a sua própria proteção para prevenir infecções respiratórias. E provavelmente o uso de máscara passará a ser mais comum também por este motivo. Eu creio que sim, porque de futuro, por um lado, o coronavírus provavelmente não vai desaparecer, vai continuar entre nós, e o pólen também vai continuar entre nós, porque nós não podemos retirá-lo da natureza. E, portanto, o que nós podemos fazer é diminuir o impacto que ele tem sobre a nossa vida. E aí, se calhar, vale a pena, de facto, continuarmos a usar máscara em certos períodos do ano. Muito obrigado, professora Célia Antunes, por esta explicação que nos deu a perceber que relações são estas entre a presença dos pólenes e a nossa fragilidade a contrairmos um vírus ou sermos infectados por um vírus, concretamente pelo SARS-CoV-2 da Covid-19, que provoca a Covid-19, e também para os alérgicos que nesta altura vivem tempos difíceis também com a chegada da primavera. Muito obrigado, professora Célia Antunes. Um estudo internacional com a participação da Universidade de Évora concluiu que existe esta correlação positiva robusta e significativa entre a taxa de infecção de SARS-CoV-2 e as concentrações de pólen no ar. Neste Rádio Ciência ficámos a conhecer outras respostas desta investigação e também como foi feito o trabalho dos cientistas.
Dentro de um mês voltaremos para mais uma edição do Rádio Ciência. Até lá!